Meu nome é Roberto de Freitas e eu sou um contador de histórias que não sei precisar quanto tempo. É. É que lá em casa, contar histórias era da rotina do dia. Eu venho de uma família contadeira, né? E não se contava história de dia. Que dia a dia, além de criar rabo de cutia, era um momento, né, que se tinha para realizar as tarefas domésticas, né? Mas à noite, na beirada do fogão ou na beirada da cama, sempre havia a imaginação carregada pela voz, né, ou do meu pai, ou da minha tia. Minha mãe já contava história de dia. Minha mãe já burlava essas normas. Porque ela punha a gente para dormir durante o dia. Então ela nos contava histórias para a gente dormir. Logo depois do almoço, assim, ela levava a gente pro quarto e contava uma história, aquela história, né, meio lenga-lenga, e acabava fazendo a gente dormir. Para ela poder fazer isso, né, suas tarefas, que não eram poucas, né? Então, assim, isso tudo se mistura depois quando eu vou trabalhar numa escola infantil e sem saber, né, direito, né, como lidar com aquele universo. Tinha pouquíssimas experiências, né? E aí eu tentando cá comigo o que eu posso fazer para cativar essas crianças. E aí tentando, né, fazer esse exercício de memória. O que eu fazia quando eu era criança, meu pai, que eu mais gostava de fazer. E o que eu mais gostava de fazer era escutar a história. Então eu fui buscando nesse baú aí da minha memória essas histórias, né, cacos, eram cacos de memória mesmo. Porque a cidade depois, né? Isso acontecia na zona rural, lá em Diogo de Vasconcelos, e depois a gente foi morar na cidade grande, e essa coisa do urbano já era um outro ritmo, né? E aí então essas histórias foram se perdendo pelo caminho, né? Eu tô te falando aí agora de quando eu tinha 16, 17 anos e que fui trabalhar nessa escola. Era uma necessidade que a escola tinha de ter tios, né? Referências masculinas, porque só tinha tias. Era escola alternativa de ensino, muito ousada para a época, né? Essa escola ficava na região, na zona norte de Belo Horizonte, ao lado de um parque, hoje parque, porque na época era só um cercadinho de árvore. E a Lagoa do Nado. E eu fui levando essas crianças para essa Lagoa do Nado, porque era parecido com o cenário da minha infância, né, lá da roça. E no meio daquelas árvores eu comecei a contar essas histórias da minha infância, da memória da minha infância, para esses meninos. E esses meninos começaram a gostar dessas histórias, né? Porque era Dundum Sererê, por exemplo, né? A história de Dundum Sererê que minha tia me contava, tia Efigênia. E depois eu ouvi várias outras versões, mas a primeira versão que eu escutei de Dundum Sererê foi lá em Diogo, da minha tia Efigênia. E aí eu fui contando essas histórias para esses meninos, e esses meninos começaram a acreditar nessas histórias e levar esses bichos para suas casas, né? E como os pais não conheciam esses bichos, começaram a ficar, se não curiosos, preocupados, né?
em saber que bichos eram esses. E foram até a escola e eu fui obrigado, muito na minha timidez, né, de adolescente sem jeito, a ter que contar essas histórias para os outros professores, para o diretor e, consequentemente, nas reuniões dos pais. E isso foi num crescendo de uma tal maneira e forma que eu virei o contador de histórias, né, oficial daquela escola. Sempre estava ali contando alguma história. E isso foi se desdobrando, né, para outras escolas, porque esses professores davam aula em outras escolas e eu fui também contar a história para os outros meninos, nos acampamentos sem teto. E aí foi indo, né, isso foi se misturando, como veio sendo misturado na minha infância, foi também sendo misturado na minha adolescência, e isso foi sendo misturado também nas minhas outras profissões, né, que depois fui ser bancário, mas o tempo todo contando histórias, o tempo todo a história teve presente, né? De maneira profissional, assim, ganhando dinheiro, contando história, deve fazer uns 35 anos só. Eu dó. Eu certamente devo ter sido um dos pioneiros dessa arte, no Brasil, assim. Eu lembro que isso era quase exótico, né? Era quase falar em contador de histórias. Isso era, né? Quando eu comecei a contar, as pessoas me perguntavam o que eu fazia. Eu dizia, eu contava histórias. Tá, mas e você trabalha com o quê, né? É por aí, né? E a Cidade dos Corações de Corda não foi a minha primeira história criada, né? Porque eu sempre fui muito inventivo, né? Mas porque aí quem conta um conto aumenta um ponto, né? Mas as coisas ficavam muito no oral, sabe? Eu achava que falando tinha um brilho, uma vivacidade que quando eu ia para escrever, perdia, né? A Lurdinha, certa vez, me encomendou um texto do Dundum Sererê, que eu tinha que escrever Dundum Sererê, e assim, olha, eu tentei, mas tentei de suar e não saía, né? Porque era tudo muito mais colorido, falado, tudo muito mais, né? Que quando eu ia escrever, ficava sem vida, praticamente, né? Até que, né, movido por outros sentimentos, né, que foram se misturando às palavras, eu escrevi a Cidade dos Corações de Corda. Tudo me inspira. A vida me inspira. A tristeza me inspira, a saudade, a alegria. Nesse caso especial A Cidade dos Corações de Corda, nós adotamos um cachorro de rua. Eu já tinha duas, a Era e a Uma. De Era uma vez. Aí a gente já estava esperando, né, pela vez. Sem a gente, né, como diria, estávamos esperando, mas não era para já, não era para agora. E também seria a vez, eu sempre pensei na vez como uma cachorra, uma fêmea. Mas aí surgiu então a oportunidade da adoção do Zulo, que é um cachorro que me fez entender, nos fez entender, tanto a mim quanto, né, aos outros, o amor de uma maneira diferente, assim.
O Zulo muito desconfiado, né? Foi um cachorro que sofreu certamente, né? Antes dele vir para cá. Ele era um cachorro preto e a veterinária que fez o primeiro atendimento dele nos contou que normalmente animais pretos sofrem muito, por, pelos preconceitos, gente, pelos preconceitos todos eles, né? Gatos, cachorros, ela estava contando. E de fato o Zulo nos mostrava que ele tinha sofrido muito, né? Era um cachorro, tinha muito medo de tudo, arredio, e que começou, né, a ser modificado aqui nessa casa, no dia a dia mesmo, dele vendo que aqui a gente, né, não maltratava os bichos. Então, assim, o Zulo foi uma grande inspiração para mim, sabe? Ele foi um grande aprendizado. E, nossa... E aí, então, quando, né, surgiu a história, e foi um pouco inspirado no Zulo, né, do fato dele vir da rua e tal, e aí, né, no livro tem o personagem da rua. Eu não imaginava que quando a história foi criada, né, que viria a ser depois uma homenagem póstuma. Então ele foi uma inspiração, né? Bom, essa relação, né, com o cachorro da rua, porque é diferente. Quem tem, né, cachorro como, né, a Éria e a Uma, que foram adotadas desde filhote, né, e depois adotam um cachorro de rua, há uma diferença assim, enorme, né? E ele era um cachorro muito grato, ele tinha uma gratidão, assim, eu percebi, ele me acompanhava para tudo. Eu saía de casa, ele ficava no portão. Demorasse eu as horas que fosse. Eu voltava, ele estava no mesmo posto me esperando. Então, assim, era o meu primeiro bom dia, o meu último boa noite, era com o Zulo, né? Então, ele foi muito inspirador, e eu acho que pelos sentimentos que ele nos deixou, ele ainda muito nos inspirará, né? Porque a saudade, né? Essa presença. Eu tenho um caminhão de sentimentos aí para os próximos livros. Foi muito difícil. Foi difícil para demais. Eu já vinha sentindo a necessidade de ter um livro publicado. Eu conto porque eu participo, né, de feiras literárias há muito tempo, como contador de histórias, né? E agora, no início do ano passado, eu fui para Santa Maria, no Rio Grande do Sul, para uma feira. E aconteceu assim, né, porque normalmente participam outros contadores, e quase todos eles já com livros. E acontecia depois, né, das nossas oficinas, dos nossos espetáculos, ter o momento sessão de autógrafo, né, para onde, né, vão os escritores, sentam seus livros e as pessoas ficam ali, né. E eu vi esse movimento, né, para os outros contadores, escritores, e eu ficava ali moado, lânguido na parede, tipo assim, poxa, eu não tenho um livro, né? Então eu senti essa falta de ter um livro. Eu tenho um CD, né, que o CD, para mim, foi mais fácil, porque na minha incapacidade literária, eu sempre achei que o CD, né, o áudio, apesar de não ter a imagem, mas o áudio
estaria mais próximo à contação, né? Então, assim, o meu primeiro produto foi um CD, No Fundo da Mata Ouvi, que lançamos em 2002, já agora na sua quarta edição esgotado. Então, assim, eu caminhei para o CD, né? E achava depois que o outro caminho seria um DVD, né? E a Lurdinha já vinha me cobrando, me pedindo, né? Ela primeiro sugeriu que fosse a Dundum Sererê, que é uma história que eu conto que ela gosta muito. E, como eu falei, eu não travei no Dundum Sererê para poder colocá-lo. Até mesmo porque eu acho que o Dundum Sererê ele tem um extrato oral assim, que é muito forte, uma essência oral que é muito forte. Assim. É até um desafio fazer Dundum Sererê escrito. Mas, e aí né, baseado nessa coisa da oralidade, eu recontei uma história, né, escrita, que é O Rei das Línguas, mandei para Lurdinha. Lurdinha, não é isso. Nós vamos lançar esse seu livro. Mas no meio do caminho apareceu, assim, caiu no meu colo, A Cidade dos Corações de Corda. Eu comentei com Lurdinha, ela achou legal, assim, comentei por alto, né? Como é que seria a história, ela achou legal. E aí começamos um processo que foi muito interessante, assim, foi um processo de aprendizado muito interessante. Então, foi esse ping-pong, né? Foi acontecendo esse ping-pong. Tiveram várias versões até chegar nessa final, assim, né? Que eu estou muito feliz assim, com o resultado. Muito feliz, muito agradecido. Eu sou muito grato, né, à Lurdinha por esse processo que foi um aprendizado mesmo. Foi uma escola que eu tive. E isso foi alegria, né? Ver o resultado disso, né, no final, foi uma grande alegria. O trabalho do Lelis assim, foi um outro aprendizado. Porque na minha concepção, assim, eu né, interferiria nesse processo do tipo assim, não, eu quero ela desse jeito, não, quero, né, não colore isso demais. Eu sei que que eu teria essa... E não, né? São criações diferentes, né? De um mesmo... em torno de uma mesma coisa, mas são criações diferentes, assim, né? Teve um momento do texto, da criação, e teve um momento da ilustração, inspirado no texto, claro, mas é uma outra história dentro da história que faz a história ficar ainda muito mais interessante, né? É uma visão do ilustrador que, assim, que enriquece ainda mais, né, todo esse processo, assim, né? São outros olhos que vai... Olha pra você ver que maravilha que é esse processo, né? Que vai inspirar, vai induzir, né? Vai propor um terceiro olhar, que é o olhar do leitor, né? Que vai costurar esse texto com essa ilustração à sua, né, a sua imaginação. Então, assim, isso é muito rico, efervescente. Tô adorando esse processo. Adorando, assim, com força. E as possibilidades que ele traz, né? Tem sido de muita alegria, assim. Tô muito satisfeito, muito feliz. Então, como eu estava dizendo, eu estou muito feliz com esse processo, muito feliz pelo meu livro de estreia estar saindo pela Abacate, que é um selo que eu admiro de muito, né? Pelo cuidado editorial,
né? Todos os livros do selo Abacate são muito bem editados, né? É um selo cuidadoso, assim. Eu tô, assim, feliz, né, por ter estreado por um selo tão bacana, né, tão chique. Então, eu acho que a Cidade dos Corações de Corda só tem, né, um caminho de de muito sucesso, né? Eu só, né, espero coisas boas dele, e tenho certeza que virão. E queria agradecer muitíssimo, né, por essa confiança, por por essa oportunidade. E assim é, né, a vida. Feita, né, de surpresas, de imprevisões, disso tudo, né, que faz a vida ser pulsante, faz a vida ser feita, né, de maravilhas e encantamentos, né? E só é possível assim ser por sermos afetuosos, né? Por termos corações verdadeiros. Porque se de cordas fossem, hoje é o dó. Obrigado.